Oi, gente, bem-vindos à aula do curso Paralelos. Essa aula é de inglês. A data tá da semana passada, porque quando eu ia dar essa aula eu tive alguns problemas. Mas então vamos lá. Relembrando primeiro que a gente viu na primeira aula, a gente tem os pronomes pessoais, que são I, you, he, she, it, we, you e they, que são eu, você, ele, ela, isto, aquilo, nós, vós e eles. Então, depois nós temos me, you, him, her, it, us, you e them, que são os pronomes objetivos. E aí depois a gente tem os adjetivos possessivos. My, your, his, her, its, our, your e their. Eles vão dar o indicativo de posse. É meu, é seu. A gente tem também os pronomes possessivos que dão esse mesmo significado, que são mine, your, his, hers, its, ours, yours e theirs. E os pronomes reflexivos, que são myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Quando a gente usa o pronome, a gente também pode usar o verbo to be, que é o verbo eu sou ou eu estou. Então, I am, eu sou, ou eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é. She is, ela é. It is, isso é. We are, nós somos. You are, vocês são. They are, eles, elas são. E a gente tem alguns verbos básicos. Eu recomendo, gente, que vocês vão repetindo depois de mim e que vocês voltem nessa aula várias vezes e repitam várias vezes esses verbos para tentar aprender mesmo eles. Então, to ask, perguntar. To answer, responder. To open, abrir. To close, fechar. To sit and to stand, sentar e levantar. To count, contar. To draw, desenhar. To look, olhar. To read, ler. To sing, cantar. To talk, falar. To think, pensar. To write, escrever. To paint, pintar. To cut, cortar. To buy, comprar. To stick, colar. To cook, cozinhar. To cry, chorar. To dance, dançar. To drink, beber. To eat, comer. To jump, pular. To drive, dirigir. To like, gostar. To climb, escalar. To meet, conhecer. To play, brincar. To laugh, rir. To smile, sorrir. To run, correr. To phone, ligar. To build, construir. To wait, esperar. To sell, vender. To watch, assistir. To want, querer. To sleep, dormir. To walk, andar. To forget, esquecer. O tema de hoje, já que isso era mais relembrando, é os substantivos, que são os nouns. A gente tem os substantivos próprios, os comuns, os concretos, os coletivos, os abstratos, os contáveis e os incontáveis e os compostos. Começando pelo substantivo próprio, eles vão dar nome de pessoas, de lugares, de dias da semana, de meses, nome de marca, etc. Alguns exemplos são President Obama, August, Nintendo, Nissan Quest, Jackson Elementary, que seria o nome de uma escola, e California. Esse Elementary, gente, do Jackson Elementary, é importante vocês saberem que é uma escola de ensino fundamental. Às vezes no texto está falando sobre ensino fundamental e vai falar Elementary, ok? A gente tem os comuns. Os comuns eles vão nomear os seres de uma própria espécie e eles vão se referir a coisas em geral. Por exemplo, book, livro, park, parque, train, trem, wheel, roda, baby, bebê, candy, doce. A diferença entre o common e o proper. O common vai ser genérico e o proper vai ser o título, o nome em si. A mesma coisa pode ter um substantivo comum e um substantivo próprio para se referir a ela, ok? Alguns exemplos. O man,
aqui ó, man, e o nome do homem, que é Liam. Doctor, médica, Dr. Jones, a médica Jones. Castle, castelo, Warwick Castle, castelo de Warwick. Mausoleum, mausoléu, Taj Mahal, que é um tipo de mausoléu. Wine, vinho, Shiraz, que é o nome do vinho. E Crocodile, crocodilo, Snap, que é o nome do crocodilo, ok? Aí a gente tem os concretos. Os concretos, eles vão nomear os seres que realmente existem, ou real ou imaginário, que você consegue pensar e que é uma coisa que você constrói, entendeu? Que são basicamente os 5 sentidos. Uma coisa que você consegue ver, que você consegue sentir, que você consegue provar, no caso, que você consegue cheirar, que você consegue ouvir ou que você consegue tocar. Alguns exemplos. Whale, baleia. Tiger, tigre. Nose, nariz. Head, cabeça. Arrow, flecha. Fish, peixe. Salt, sal. Paper, papel. Radio, rádio. Finger, dedo. Coffee, café. Soap, sabão. Music, música. Mouse, rato. Bed, cama. Cat, gato. Grapes, uvas. Hamburger, hambúrguer. Frog, sapo. Table, mesa. Teacher, professor. Phone, telefone. London, Londres. Water, água. Voice, voz. Bitterness, amargor. Egg, ovo. Car, carro. Apple, maçã. Children, crianças. Taxi, táxi. Dog, cachorro. Truck, caminhão. House, casa. Flag, bandeira. Soup, sopa. Chair, cadeira. Notebook, caderno de anotações, tá, gente? O notebook, para eles, é laptop, presta atenção. Pencil, lápis. Pen, caneta. Television, televisão. Plane, avião. Heart, coração. Sand, areia. Shower, chuveiro. Wallet, carteira. Smoke, fumaça. Perfume, perfume. Belt, cintos. Newspaper, jornal. Foot, pé. Carpet, carpete. Book, livro. Ocean, oceano. Lemon, limão. Police, polícia. Train, trem. Ball, bola. Shoe, sapatos. E hand, mão. A gente tem os coletivos também, que vão nomear os seres de um conjunto de uma mesma espécie, que pode ser de pessoas, de animais ou de coisas. Por exemplo, a band of men, uma banda de homens. A cast of actors, um elenco de atores. A choir of singers, um coral de cantores. A galaxy of beauties, uma galáxia de beleza. A flight of birds, um voo de pássaros. A group of guinea pigs, um grupo de chinchilas. A kennel of dogs, um canil de cachorros. A batch of cakes, uma fornada de bolos. A bottle of milk, uma garrafa de leite. A bowl of fries, uma porção de arroz. A box of cereal, uma caixa de cereal. A can of soda, uma lata de refrigerante. Além disso, a gente ainda tem os abstratos, que eles vão nomear qualidades, sentimentos, coisas que a gente não consegue definir. E eles são basicamente divididos em 6 categorias, que são sentimentos, feelings, estados, states, emotions, emoções, qualidades, qualities, conceitos, concepts e moments, momentos. Então, alguns exemplos são anxiety, fear e pleasure, na categoria sentimentos, que seria ansiedade, medo, prazer. Estados, a gente tem freedom, liberdade, chaos, caos e misery, miséria. Nas emoções, anger, raiva, choque e sorrow, tristeza, arrependimento.
Qualidades, a gente tem courage, coragem, honesty, honestidade, patience, paciência. A gente tem nos conceitos charity, que é caridade, comfort, que é conforto, deceit, que é desapontamento, moments, birthday, aniversário, marriage, é casamento, e death é morte. A gente tem aqui mais alguns exemplos, eu vou ler só alguns, porque são muitos, depois vocês pesquisem mais. Me mandem a lista traduzida, tá? Alguns exemplos. Curiosity, curiosidade, gossip, fofoca, luxury, luxúria, mercy, perdão, need, necessidade, pain, dor, pride, orgulho, sacrifice, sacrifício, self-control, autocontrole, silliness, bobeira, isso é uma bobagem, trust, confiança e wisdom, sabedoria. Agora, os contáveis e os incontáveis. Os substantivos contáveis, a gente consegue enumerar eles por si só. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneta. Eu não preciso de uma unidade para falar que isso aqui é uma caneta, entendeu? E nem para você saber que é uma caneta. Então, a gente consegue contar eles e enumerar por si só. E os incontáveis a gente não consegue, a gente precisa ter uma palavra específica, uma unidade de medida para conseguir se referenciar a eles, para a gente saber do quanto a gente está falando, entendeu? Alguns exemplos de contáveis: eggs, ovos, banana, olive, azeitonas, fries, batata frita, burger, hambúrguer, hot dog, cachorro quente, apple, maçã, carrots, cenouras, tomatoes, tomates e watermelon, melancia. Alguns dos incontáveis: milk, leite, flour, farinha, salt, sal, sugar, açúcar, jam, geleia, meat, carne, rice, arroz, honey, mel, tea, chá e cheese, queijo. Além disso, para terminar, a gente tem os compostos, que eles são palavras que têm mais de uma palavra na construção dela. Então, ou elas são palavras que juntas formam um único termo, ou elas estão separadas por hífen, ou elas estão separadas por um espaço, mas quando a gente junta as duas, a gente tem um significado diferente. Por exemplo, sea, mar, mais food, comida. Junta, seafood, é frutos do mar. Outros exemplos: ice é gelo, cream é creme, ice cream, sorvete. Swimming é nadando, é o verbo swim conjugado no gerúndio, que vai formar a palavra swimming. E pool é qualquer espaço quadrado, então swimming pool é piscina. Bus é ônibus, stop é pare, bus stop, parada de ônibus. E living, viver, vivendo, na verdade, no gerúndio. E room, quarto, não é quarto de viver, é sala de estar. Without space, sem espaços, a gente tem classmate, que é classe, mais mate, que é colega, é o colega de classe. Greenhouse, green é verde, house é casa e é estufa a tradução. A gente fala muito em greenhouse effect, que é efeito estufa. Grasshopper, grass é grama, hopper é alguma coisa que pula, no caso é aquele bichinho verde, tipo louva-a-Deus. É um louva-a-Deus. Life span, life vida, span espaço, é a quantidade de anos que uma pessoa vive, o tempo de vida de uma pessoa. Com hífen, mother, mãe, in-law, por lei. Mamãe, por lei, é a sogra. Dry cleaning, dry é seco, cleaning é limpeza, é lavagem a seco. Self é alguma coisa que se dirige a si mesmo. Confidence, confiança, isso é autoconfiança. E merry-go-round, que é uma expressão que eles usam muito para Natal. Os plurais. Os plurais eles vão ser usados quando a gente vai se referir a mais de uma unidade, seja quando
a gente vai falar de 2 unidades, a gente ainda consegue usar outros termos, por exemplo, twice, mas geralmente a gente já vai usar o plural. Além disso, a gente vai usar para o negativo e também quando a gente não sabe a quantidade. Então, I've been here 3 weeks. Eu estou aqui por 3 semanas. Have you got any cassettes? Have, to have é o verbo ter. Então, você tem alguma cassete? Para eles, a gente usa plural, ok? No caso aqui, essa pergunta, o got também é questão de possessão. Esse have you é muito usado para fazer perguntas curtas, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas fiquem atentos. A gente tem os pronomes regulares, não, os substantivos regulares, desculpa. Quando a gente tem um regular noun, a gente só vai adicionar o S no final. One car, 2 cars. Um carro, 2 carros. Quando acabar em S, CH, SH, X ou Z, a gente vai colocar ES. One bus, 2 buses. Um ônibus, 2 ônibus. Se acabar em F ou FE, a gente vai tirar o F ou FE e colocar VES. One leaf, uma folha, 2 leaves, 2 folhas. Se acabar em vogal mais Y, a gente vai colocar o S. Então, one day, 2 days. Mas se for consoante Y, a gente vai tirar o Y e vai colocar IES. Então, one city, 2 cities. Uma cidade, 2 cidades. Tem algumas que são irregulares e essas a gente tem que decorar. One man, 2 men com E, 2 homens. One child, 2 children, 2 crianças. One foot, 2 feet, um pé, 2 pés. One tooth, 2 teeth, um dente, 2 dentes. One mouse, 2 mice, um rato, 2 ratos. One person, 2 people, uma pessoa, 2 pessoas. Se acabar em vogal e O, a gente vai colocar o S. Então, one zoo, 2 zoos. One radio, 2 radios. Se acabar em consoante mais O, a gente coloca ES. One hero, um herói, 2 heroes, 2 heróis. E algumas palavras não têm mudança. Por exemplo, sheep, que é ovelha, deer, que é veado, fish, que é peixe, série, que é série, e espécie, species, que é espécie. A forma possessiva. A forma possessiva, ela é um substantivo que vai expressar posse ou outra relação entre as palavras. Por exemplo, se está no singular e é uma comum, você só vai colocar S. Por exemplo, dog's house, a casa do cachorro. Books, words, as palavras do livro. Girls, dolls, as bonecas da garota. E birds, chicks, que é os filhotes da galinha, do pássaro. Car's engine, motor do carro. Sister's room, quarto da irmã. Jam's pen, a caneta do Jam. My mom's bag, a bolsa da minha mãe. Se for no plural, se acabar em S, você só vai colocar um apóstrofo. Então, boys, balls, a bola dos garotos. Tables, legs, as pernas da mesa. Girls, hands, as mãos das meninas. Se não acaba em S, mas é plural, aí você vai colocar o apóstrofo e o S, tá bom? Então, women's bag, children's doll, men's shoes, a bolsa de mulher, as bonecas de criança e os sapatos de homem, ok? Para acabar, a gente tem aqui um exercício. Eu quero que vocês me respondam e me mandem depois junto com a lista, ok? Qual vocês acham que está certo? There are my toys. Vocês acham que é children, que é children's, que é child's, que é of children, que é de crianças, ou que a B e a C podem estar certas? E mais um, essa é do Ita. A alternativa que corretamente vai preencher as lacunas 1, 2 e 3 de no news, tananã, good news,
É is ou are. The Brazilian people, tananã, very friendly. É are ou is. E your cattle, nananã, there. É are ou is. Ou seja, as opções que a gente tem é no news is good news ou no news are good news. The Brazilian people is very friendly ou the Brazilian people are very friendly. E your cattle are there ou your cattle is there. E aí vocês vão me responder, me mandar, tá bom? E a gente se vê na próxima aula, gente. Beijos, muito obrigada. Tchau, tchau.